Ah, muito bem. Estamos aqui no Barbalho, esse bairro super importante da cidade do Salvador, para mais um rolezinho. Inclusive o nome do bairro é Barbalho por causa do cara que fez esse forte, Luiz Barbalho Bezerra. Esse forte já foi delegacia de polícia, prisão política, prisão normal, já foi hospital e hoje abriga um centro cultural também super importante. Chegue para cá, Fábio Viana, diretor teatral, coordenador do Barracão das Artes, que desde 2011 aproveita muito bem um espaço dentro do forte. Quero que você comece dizendo um pouquinho sobre o teatro. O que é teatro? Para você, como é que você começou a se relacionar com o teatro? Olha, James, a minha história com o teatro iniciou-se em 89. Então, muito novinho, eu assisti um espetáculo infanto-juvenil no Teatro Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas. Iniciei uma oficina também lá no Solar Boa Vista, no mesmo ano. E aí comecei a participar de oficinas no colégio, inclusive uma delas promovida por Jorge Portugal, que foi meu professor de redação. E aí fui totalmente tomado, apaixonado, tornei-me para essa arte milenar. Então, a minha primeira direção foi em 94. Puxa. Então, completamos 30 anos. Que beleza. Não é? 3 décadas de história. 3 décadas. É um espetáculo chamado Traumas ou Tramas. Era uma comédia de crítica e cunho social, né, de sátira social sobre a realidade brasileira, questões todas que norteavam a época, o momento, e ainda continuam também atuais. Depois eu enveredei na escola de teatro, fiz a escola de teatro, direção teatral. Escola de teatro da UFBA. Da UFBA. Não concluí o curso, fiz a metade do curso, não concluí, depois eu fui para filosofia, estudar filosofia, concluí com muita persistência, porque a academia é um exercício, mas é bacana, é maravilhoso e foi importante para mim. Então, a partir daí, eu dirigi já um outro espetáculo maior, que foi uma ambição, foi um exercício, mas eu penso em refazê-lo de uma outra forma, que foi a partir da vida de Glauber Rocha. Foi Glauber no Teatro Aquibeu em 96. Eu era muito novo, eram 36 pessoas, foi uma loucura, mas foi uma experiência incrível para mim, porque eu estudei muito a obra de Glauber mais a fundo, né? A cinematografia, roteiros inéditos, conversei, conheci muita inclusive, gente. Você foi conversar com a mãe dele, Dona Lúcia, Sim. que ela abriu para você lá os alfarrábios do cineasta, né? No tempo Glauber, no Sim. Rio. Exatamente. Como foi essa experiência de ter em mãos aquele material? Olha, foi incrível porque isso já foi exatamente um pouco antes. Uns 2 anos antes, eu fui ao Rio, procurei Dona Lúcia, entrei em contato. Naquela época ainda não tinha toda essa facilidade que a internet nos proporciona de comunicação e de pesquisa de material, né? Então, foi pelo telefone mesmo, consegui marcar. Ela me recebeu super bem, assim como Paloma, filha do Glauber mais velha. E o Templo Glauber estava meio que fechado, ele não funcionava, né? Porque eles não tinham apoio de órgãos públicos do Rio ou federais para poder funcionar e atender ao público. Então, ela abria assim, exceções para algumas pessoas que realmente estavam pesquisando. E aí me apresentou roteiros inéditos incríveis, assim, maravilhosos. O Destino da Humanidade, América Nuestra. E aí eu conheci toda essa obra de Glauber, né? Foi muito material e eu fui decupando isso, né? Até chegar ao roteiro do espetáculo. Mas o teatro é uma coisa tão fascinante e tão maravilhosa, porque a prática dele leva a outra coisa, né? Você idealiza, pensa algo, mas o trabalho com o ator é muito diferente, não é? De você idealizar o roteiro escrito. A criação sobre a criação. Exatamente. Né? O ator traz seu material, seu repertório, sua experiência, né? Sua sensibilidade, sua leitura sobre o que você escreveu. Então, chegamos aqui em 2011. Eu já frequentava aqui alguns anos antes, vinha sempre para ver esse espaço e pensava, disse, poxa, esse espaço precisa ser ocupado, precisa ser preenchido por artistas, né? É um espaço gigante, eu digo que aqui é um oásis de fertilidade criativa e criadora no centro histórico, no centro antigo de Salvador, né? Uma região maravilhosa que tem um potencial incrível, cultural, turístico, histórico, tem esse apelo, né? E moradores, tem aqui nas adjacências todas, 7 Polos,
hortas, a comunidade do Pela Porto, inclusive muitos meninos dessa comunidade participam das atividades do barracão, capoeira, aulas de esporte também, que a gente tem boxe, karatê, do teatro, da dança, das artes circenses, e pensei em ocupar. Então, em 2011 eu consegui chegar, já tinha uma gestão aqui no Forte, apresentei uma solicitação e eles autorizaram que nós ocupássemos um espaço aqui, né? No início era um espaço do outro lado do Forte, o lado de lá, o lado oposto. E aí, em 2012, nós viemos para esse espaço aqui, situado nesse outro corredor. E aí, tivemos que equipar, né? Cuidar de toda a manutenção. Chegaram aqui não tinha nada. Nada. O espaço nada. que vocês ocupam hoje era... Nada, estava vazio, tinha muitos assim, materiais lixos, coisas, entulhos dentro. Nós precisamos fazer um mutirão para tirar esse entulho e equipar o espaço, né? Colocar iluminação, cuidar da parte hidráulica, da parte de água também encanada, esses detalhes todos, né? E isso na luta, na cara e na coragem, né? Porque a gente também não tinha parcerias, apoios firmados financeiros para custear essas despesas, né? Inclusive equipe, hoje tem apoio, material. Tem alguma parceria? Ocasionalmente, por exemplo, ano passado nós tínhamos uma parceria que deu para a gente custear, podemos custear as atividades durante o ano. Pagamento de equipe, material, etc, etc, as despesas todas recorrentes e contínuas. Esse ano de 2024 ainda não temos parceria. Tivemos um edital, os editais extremamente burocráticos, imensamente burocráticos. Um projeto ficou como suplente, que eu não entendo o que é isso de suplente, né? Uma prova numa prova. E eu acho que essas variações são muito subjetivas também. E quando a gente vai buscar resultados, né, é importante falar como é que você avalia esses resultados, né? Porque, por exemplo, nós no Barracão temos um trabalho que é contínuo, ele é anual, né? Ele não para, a gente só tem pausas nos recessos, né, de final de ano, festas, Natal, enfim. Mas a atividade é contínua, mês a mês, com apoio ou sem apoio. A gente tem um Instagram, né, que funciona muito bem, as pessoas chegando lá têm a resposta logo que possível, porque todos da nossa equipe têm acesso, né? Na bio do nosso Instagram tem um telefone de contato de WhatsApp, que também as pessoas podem enviar mensagens. O trabalho da música, do coro, né, é fundamental no nosso Barracão das Artes, por isso a gente tem a oficina de canto e música, dança, porque a gente trabalha muito corpo. E é legal que é do couro e do coro. Isso! Perfeito, massa. Então, a galera tem acesso, e todos os participantes, eles podem participar de tudo gratuitamente. Então, tocar, cantar, fazer o teatro. Então, tem atores que cantam, que dançam, que tocam instrumentos, não é? E tem essa experiência de interpretar uma personagem, então eles participam de todo o processo criativo. Sejam bem-vindos, entrem. Vamos entrando, a casa é nossa. Maravilha. Então, nesse espaço aqui, eu chamo nesse terreiro, né, nessa oca, nessa taba, nesse espaço sagrado, centenas de jovens já passaram por aqui, né? De várias experiências ou sem nenhuma experiência. Eu sempre digo que nós aqui no Barracão acolhemos a todos, né, independente de terem experiência ou não, até porque é um processo de formação, criação, produção e difusão. Então, muitos meninos, né, têm o desejo, mas não têm experiência, não têm o contato com a arte, eu falo no sentido, né, mais profundo, de manusear a questão artesanal da técnica, né, de ler um texto. Não é só o corpo, a voz. Fundamental, a gente trabalha muito exercícios vocais, corporais, técnicas, laboratórios, improvisações, mas tem esse trabalho muito apurado com o texto, com a poesia. Então a gente traz muitas poesias, textos variados de poetas brasileiros, poetas de fora do país, autores, dramaturgos, né, em geral. E a gente vai lendo, estudando. Quando a gente faz esse trabalho de leitura de texto, por exemplo, nós abrimos aqui uma grande roda, é uma grande egrégora e ágora, não é? Nesse círculo, na roda viva, e aí passamos os textos, e aí começamos a ler, não é? Muitas vezes eu inicio a leitura, eu já passo a leitura para um dos participantes da oficina do Núcleo de Teatro, e aí vamos lendo uma, duas vezes o mesmo texto. E aí quando a gente lê 3, 4 vezes, para que consigamos assimilar algumas coisas, né? Palavras simbólicas naquela poesia, naquele texto, a gente abre para um bate-papo, que é isso que vai gerar, né, o conhecimento, a sensibilidade daquilo e com aquilo que está sendo lido, a poesia, o texto. Cada poesia, cada estrofe, existem camadas e camadas que, através do autor e da nossa leitura, do nosso entendimento, ele vai descobrir um mundo, né? Ele vai descobrir significados e significantes naquelas palavras, né? E fazer associações com a sua experiência, com a sua vida, com ele enquanto ser cultural. Fábio,
Foi um prazer enorme fazer esse rolezinho contigo aqui pelo Barbalho, entrando aqui no Barracão das Artes, conhecer um pouco do trabalho que vocês desenvolvem. Eu desejo vida longa e sucesso e suor, porque eu sei que não é fácil. Maravilha, maravilha, James. Gratidão, agradeço a vocês todos do rolezinho, da TV Câmara, e o espaço é nosso, está aqui aberto para todos os interessados, comunidades, as pessoas todas das áreas de Salvador, os visitantes também que venham conhecer o Barracão das Artes, todos sempre são acolhidos de coração. E é uma experiência única, porque aqui ninguém entra e sai imune, a gente sai sempre tocado e transformado por alguma coisa. E eu acredito que esse é o grande valor, né? Além do simbólico, o valor humano, afetivo, transformador e agregador do poder da arte e da cultura, que os nossos gestores precisam ter esse olhar mais apurado, né? Mais atencioso com essas coisas e com quem faz essa cultura acontecer, não somente num período do ano, mas continuamente na luta e na labuta, potencializando humanos, investindo em vidas, que a gente precisa disso, né? Nesse mundo, como você muito bem colocou, tão violento, tão cheio de barbaridades acontecendo, a gente precisa de mais humanidade e amorosidade. O ser humano está com saudade do ser humano. Então precisamos nos acolher de novo e nos fortalecer, e a arte fortalece.